Boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Aqui eu estou gravando aqui excepcionalmente este encontro sozinho, porque hoje ainda não apareceu nenhum aluno, já são 7 horas e 17 minutos, mas mesmo assim, como eu me propus a gravar essas aulas, eu vou aqui fazer a leitura do capítulo 14 do método Atenas neste curso de grego clássico e koiné no nível intermediário promovido pela Universidade Federal do Ceará pelo Núcleo de Cultura Clássica, no CLAS. O título do capítulo é He entais Thermopylaes Mache Alpa, que significa a batalha nas Termópilas. As Termópilas é uma região lá perto, né, da Grécia, né, que fica próximo ao mar e que é conhecido que tem esse trabalho, esse nome assim como se fossem os portões de fogo, os portões quentes, né, que foi traduzido de alguma maneira, né, porque seriam um estreito, né, de montanhas próximo ao mar, onde aconteceu, que foi marcado na história devido a essa batalha. No vocabulário aqui, antes do vocabulário, na verdade, tinha essa imagem que representa um guerreiro grego, né? Um hoplita, né? Armado, né? Com um escudo, com um capacete, com uma lança, lutando contra dois guerreiros persas, né? Arqueiros, né? Você vai ver a roupa, né? Como era diferente, a roupa dos persas, eles tinham uma roupa mais colorida, mais listrada, né? E eram basicamente arqueiros, o exército, né, dos persas. E tinha aqui uma frase aqui que dizia Roi, essa legenda da imagem que diz Roi Helenes Andreiotata Makomenoitus Barbaros Eminun, que significa os gregos, os helenos, corajosamente lutando, repeliam, né, estavam repelindo os bárbaros, os persas. O vocabulário, né, ele continua aqui com os verbos elpisto, significa eu espero, eu tenho uma esperança, né, eu estou na expectativa que o futuro é pior, e o auristo elpissa, e o participio auristo elpissas. E na sequência temos epipempo, que vem de pempo, significa enviar, mas é se fosse enviar sobre, né, contra, né, epipempso é o futuro, né, que eu enviarei, né, epepempsa, epepempsa seria o auristo enviei, né, epipempsas seria o participio auristo, tendo enviado, né, que enviado contra, né, tem a cidade de enviar contra, enviar, né, para dentro de algum lugar, né. Aí na sequência temos prato, praxo e praxa, que significa uma coisa como eu faço, eu realizo, eu faço algo, né. Pode ser intransitivo ou transitivo, né. Se eu faço algo, eu performo, né, eu ajo. Aí prosbalo, praxo é o futuro, né, deu pra perceber na sequência, né, prosbalo, prosebalon, prosbalon, mais dativo, significa eu ataco, né, que seria, né, o lanço, né, em direção, né. Aí aqui na sequência nós tínhamos cinebalon, ou melhor, cimbalon, seria eu me junto à batalha, né? Eu me junto à batalha com alguém, né? Aqui mais o dativo.
Aí temos também Sinerkomai, Sineimi, Sinelton, significa eu venho junto, né? Eu venho junto. Eu me reúno, talvez até tenha essa ideia. Eu me reúno, eu venho junto. Na sequência tínhamos o verbo kraumai, que é um presente imperfeito, no presente imperfeito tem um eta, onde um alfa é esperado, chromai, né? Crei, cretai, né? A conjugação, né? Chromai, crei, cretai, cressomai é o futuro, né? O a muda para eta, né? Mesmo depois do rho, que se esperaria que o rho mantivesse, né, o alfa, né? É cressamen, seria, né, o auristo, cressamenos seria o participo auristo, né? Mas o dativo, né? Eu uso, né? Eu me aproveito, né? De alguma coisa, né? De alguém, de alguma coisa. Aí aqui temos alguns substantivos. Hoplites, Tuoplito seria o Oplita, né? Seria um guerreiro, um soldado de a pé, né? Pesadamente armado. Tupletus seria um número, a multidão, né? Uma quantidade, né, numerosa de pessoas ou de alguma outra coisa. Aqui no caso vai ser de soldados, né? Rostolos, tu stolo seria a expedição, né? O exército, a frota. Aí, Rostratiotes, tu stratioto, seria o soldado, né? E aqui na sequência nós temos Rostratos, do stratu, que seria o exército. Os adjetivos aqui nós temos oligos, oliger, oligon seria pequeno, poucos, né? Rutos, haute, tuto, significaria esse, essa, isso, né? Tuto, to, epigrama, ou tuto, tuto, to, epigrama, ou to, epigrama, tuto, seria essa inscrição, né? Inscrição. Você está vendo que ele é um pré-determinante, né? Porque ele vem antes do artigo definido, né? Se tuto, rutos, haute, tuto, né? Pode vir antes do artigo definido. Stenos, tené, stenon, significa estreito, né? O estreito, estreita, né? O adjetivo, e tá, stená são os estreitos, né? Pode ser um estreito no mar, também a passagem, né, entre as montanhas. Aqui a conjunção é, que é usada nos comparativos para dar essa ideia de que, do que, né? Maior que, menor que, né? Ou mais que, menos que. Aí aqui as expressões en messoi, que seria mais o genitivo seria entre, né? Catagen seria por terra, né? Em oposição a por mar. Aí na sequência nós temos alguns substantivos próprios. Helen, tu, Helenos seria um topônimo, né? Seria os helenos, o heleno, o grego, né? O plural seria os gregos. Euboia, tes euboias, seria eubeia, né? Aí, hai termopylai, ton termopylon, seria as Termópilas, essa região, né? Onde aconteceu a famosa batalha. Na sequência nós temos Recorinthos, tes Corinto, seria Corinto. Hoi lakedaimonioi, ton lakedaimonion, lakedaimonion, seria os lacedemônios ou os espartanos. Outro nome para os espartanos, né? Lacedemônios. Aí temos
Leonides do Leonido, seria o Leônidas, famoso rei dos espartanos, morreu nessa batalha, né, das Termópilas. O Xerxes, o Tuxerxo, seria o Xerxes, o rei imperador, né, dos persas. Rui Persai, Ton Person, seriam os persas, os medo-persas. Esses estrangeiros que vão lutar contra os gregos nessa guerra. E aí aqui na continuação já começa já o texto, né? O texto ele diz Epei hoc Xerxes Basileus on ton person ton stolon paras que o asden. Então, quando o Xerxes, sendo, né, rei dos persas, Basileus on ton person, ton stolon, né, a expedição para as que o asden, né, preparava a expedição, enoi econ passanten helada catastrepsastai hoiton helenon protoi snelton. Enoi econ, né, tendo em mente, pretendendo, né, passanten helada toda a Grécia catastrepsastai, subjugar, né, os primeiros dentre os gregos, né, os líderes, protoi, ton helenon protoi, né, roi ton helenon protoi, né, os primeiros dentre os gregos, né, os líderes dos gregos, sinelton, né, se reuniram, né, vieram juntos, né, se reuniram. Esten Corinton, em Corinto, né, se reuniram em Corinto, kai scopum tidei pratem, e examinavam, né, o que deviam fazer, o que era preciso fazer. Pratem. Polim de chronon e porum. Muito tempo, né, eles ficaram em dúvida, né, ficaram perplexos, sem saída, né, porum. Meids dona gar straton eiken hoc Xerxes pantes hoi Helenes kai pleonas naus, pois o Xerxes, Xerxes, Eiken, tinha, né, Mesdona Straton, né, um exército maior que todos, Pantes, Hoi Helenes, todos os helenos, todos os gregos, Kai Pleonas naus, e mais navios, né, telos de edoxenautois tus barbaros aminei entas termopilais, e que no final, né, pareceu bom a eles, né, autois, dos barbaros aminei. Boa noite, Udemir. Boa noite. Tudo bem, Udemir? Você vai Tudo querer bem? participar da aula hoje? Tá podendo falar? Tá podendo fazer a leitura? Estou podendo falar sim. Você gostaria de ler este parágrafo? Eu gostaria de ler. A gente está na aula 13. Deixa eu Sim, abrir sim. aqui. Não, é 13, eu acho que não. Acho que já estamos já na 14. 14. Deixa eu abrir aqui no. Só um instante só. Tá, professor?
Estou aqui com o tablet e eu posso ler sim. É a partir de que. Pode começar do primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Epei ho ersten basileus lonton gessos peros ton stolon parece que oasis zeis en no exon passantem helada catas catasres essa é difícil catas tre fastai catastres fastai ontem tom elaunon protoi sineuton estem coriston corinston cai escompõe de prasten polum de prosnon eporon mesou meissona gar estaron estaronton exem ro ersten re pantes oi helenes kai pleonas naus telos de edodzen autos tus barous amei entais termópilas ekeigar catamen tentar orem o tom prosqueitai ten talaute oste oligou pros polos dunantai maxestai catade talautam poloi eisin stenoi en mesotens te eiboias kai tens epeiron Mateuste on oi elaunes sti ho esten enen ede pros ten elada pureistai kai di oligou estais
Termópilas. Oi. Pestai. Efis. 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 Dunstai. Efis. Zuntai. Tom. É, neo. Essa letra, eu esqueci, essa letra. Tom. É, neu. Eu esqueci essa letra. Como ela se parece? É um V para baixo, né? Isso. Então é um lambda, né? É um lambda. Ah, sim. É um lambda. Leoniden Epen Fan Basileia Onta Tom Laqueudai Laque Laquedaimonium Laquedaimonium Ertaquiosquilios Exonta Hoplitas outon de aficomenoi estais termópilas. Parece que iai zonton amunentos barbaros tem elade. Isso. Vamos voltar agora para o início do parágrafo. Aqui no início do parágrafo, dizia assim: Epei Roxerxes. Você lembra o que é Epei? EP, EP. Não, não lembro não, professor. Epei aqui a gente vai traduzir como quando. Epei a gente vai Quando? traduzir como quando. Roxerxes. Roxerxes é um personagem histórico. Você sabe quem é o Xerxes? Não. O Xerxes é o Xerxes. Tá. Basileus, Basileus. Você lembra de Basileus? A palavra Basileus? O rei. Isso. Então aqui, quando Xerxes, rei, esse você lembra o que é esse on? Hum, não, não. Isso é um particípio do verbo eimi. Isso aqui a gente vai traduzir como sendo, ou que é, ou que era, né? No sendo ton person. Basileus on ton person. Person, ton person. Você consegue traduzir ton person? Poderia ser a pessoa, Não, aqui é o povo. o, 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 o povo, tá bom. O povo aqui são os persas. O Ah, Xerxes
ele era Egito. rei dos persas. Aqui diz, quando Xerxes era sendo rei dos persas, né? Tonstolon Paraskelasden, Tonstolon Paraskelasden ou Paraskelasden preparava, né, a expedição, né, militar, né, Tonstolon é uma expedição militar. Enoi Econ em mente tendo Enoi em mente Econ tendo em mente, pretendendo, né, tendo a intenção, passam tem relada toda a Grécia, catastrepsastai, catastrepsastai é subjugar, virar, né, para baixo, né, subjugar, né, toda a Grécia, né, dominar, né, toda a Grécia. Roi ton Helenon protoi sinelton. Roi ton Helenon protoi seriam os primeiros dos gregos, os primeiros dentre os gregos, os líderes, né, dos gregos. Sinelton. Sinelton aqui seria vieram juntos, se reuniram. Corinton. Eles se reuniram em Corinto, na cidade. Sim, Caescopum, Escopum, né? Eles examinaram, né? Lembra que aqui a gente viu escopeu, né? Que está relacionado a microscópio, né? Eles examinaram, né? Te dei pratem, né? O que era preciso fazer, né? Fazer. Pratem, né? Você lembra? Está relacionado à praxis, à pragmática, né? Aí Polindecronum e porum. Durante Polindecronum, durante muito tempo, né? E porum, né? Eles ficaram sem saída, ficaram perplexos, ficaram com problemas. Por quê? Meids dona gar straton eiken hoxerxes. O Xerxes, Hoxerxes, Eiken, tinha, né? Mesdona, Straton, tinha um exército maior. Mesdona, Straton, Pantes, foi Helenes. Aqui significa do que, né? Uma comparação. Ele tinha um exército maior do que Pantes Roi Helenes, que todos os gregos, todos os helenos. Pleonas naus e mais navios. Pleonas naus, né? Ele tinha um exército maior e mais navios. Telos de, no final, edoxenautois, tus barbaros, aminei, entas termopilais. No final, edoxen, autois, pareceu bom a eles, autois, edoxen, pareceu bom, né? Decidiram. Tus barbaros, os bárbaros, os persas, né? Aminei seria repelir, né? Repelir, segurar, né? Os bárbaros entas termopilais, nas Termópilas, que são como se fossem os portões de fogo, né? Os portões quentes, que era essa passagem, né? Entre as montanhas, que ficava muito próximo do mar. Ekei, gar, pois lá, Ekei significa lá, ali, nas Termópilas.
catamengen, por terra, taore, ruto, proskeitai, teitalate, holste, oligoi, pros. Aí, por terra, né? As montanhas, taore, rute, proskeitai, de tal maneira elas são assim prosqueitas, né? Elas ficam perto, né? Prosqueita, né? Elas deitam perto, elas ficam perto, né? De tal maneira, né? Uma da outra, né? E do mar, né? As montanhas ficam tão perto, na verdade, do mar, melhor dizendo. Prosqueitetei talatei, hoste oligoi, de tal maneira que oligoi prospolus, poucos contra muitos, oligoi prospolus, dynantai maquestai, podem lutar, podem batalhar. Então, as montanhas elas ficam tão próximas do mar que poucos contra muitos podem batalhar. Kata de Talatan, poroi, eisi, stenoi, en mesoi tes te euboias, caites empeiro, melhor dizendo. Então, e por mar, né? Que seria o Kata de Talatan, poroi eisi stenoi, a saída, a passagem, né? Poroi eisi stenoi, são apertadas, né? E entre em messoi, né? No meio, entre a Elbeia e o Empeiro, entre a Elbeia e o continente. Epeiro. Matontes un. Então, Roi Helenes, Roti Roxerces, Ede, Prosten Helada, Poreuetai. Então aprendendo, né, tendo descoberto, tendo aprendido, então que os gregos tendo descoberto que o Xerxes Ede já prosten relada, né, já viajava, né, para a Grécia, por Euetai, cai Dioligo estas Termopilas, roi Persai afixontai, e que em pouco tempo, né, Dioligo, que os persas chegariam a Fixontai, né, nas Termópilas, Tom Leoniden e Pempsan, eles enviaram, né, o Leônidas, Tom Leoniden, Basileia unta Tom Lacedaimonion, que sendo, né, quem era o Leônidas? Sendo o rei dos lacedemônios, dos espartanos, né? Heptaquis Quilius e conta Hoplitas. Então, o Leônidas, tendo quantos hoplitas? Tendo 7.000 hoplitas, heptaquis quilios, né? Hoplitas, e conta, tendo, né, 7.000 hoplitas, rutoi de apicômenoi estas termopylais, parasqueuasdonto
Aminei tus barbaros tei relade. Então, estes, chegando, né, até as Termópilas, né, se prepararam, né, para repelir os bárbaros da Grécia, né, para afastar os bárbaros da Grécia, né, esse amínei, né, seria isso, né, repelir, afastar, né, tus bárbaros, te relade, né, repelir, afastar os bárbaros da Grécia. Aqui eu traduzi essa aqui a saída, né? Mas são estreitos também, né? Na verdade, deixa eu ver ali como é que tem a latinha. Porque o poro e nós são a saída também. Deixa eu ver aqui como ele dizia. Dizia que o. Poroi, as saídas são stenoi, né? As saídas são estreitas, né? No meio, né, poderia dizer a passagem, né, também, né? A saída, a passagem são estreitas entre a Eubéia e o continente Epeiro. Continuando aqui o próximo parágrafo. Aqui tem uma foto do filme 300, um Gerard Butler representando o Leônidas. Aí aqui o segundo parágrafo. Deixa eu ver se tinha mais um parágrafo. Não, era só mais esse parágrafo. Você ainda tá aí, Udemir? Estou aqui. Sim, é porque eu ouvi um telefone, acho que você tivesse tido atender o telefone. Você gostaria de ler o segundo parágrafo? Oi. Vou botar outro fone aqui. Está tendo um ruído aí, Udemir. Se você não conseguir resolver o problema do ruído, eu tiro o seu som um pouco. Agora voltou o seu som, mas continua com ruído. Pronto, tirei o seu som um pouquinho. Agora continua com o ruído. Você consegue falar? O senhor me ouve, não? Sim, escuto. Tá. Hoje eu fiquei aqui no trabalho, estou com uma dificuldade aqui, não deu tempo de ir para casa.
É para eu continuar a leitura? Sim, você gostaria de ler o segundo parágrafo? Sim, sim. Hum. Eu não pude, eu não. Que tem as letras que a gente não está acostumado a ler sempre, aí quando faço a leitura, eu dou uma lida revisando as letras tipo maiúscula, né? Mas hoje foi complicado para me lembrar. Eu estou numa batalha, professor, que eu estou montando o meu projeto da minha pós-graduação e eu não tenho tido um tempinho para me dedicar um pouco no grego. E eu preciso do grego, mas eu estou meio enrolado aqui a esses dias. O senhor me desculpe por isso. Vamos lá, vou ler. Essa primeira letra maiúscula aqui, eu esqueci ela, professor. É Rodê. Ah, você está falando do Xi? É o que se, né? Rodê. Que ser. É isso? Que ser tem. Que sesdem. Não, Xerxes. Que sexes. Isso, Rodê. Xerxes. Que sexes. Xerxes. Cerces. Isso. Xerxes. Ser. Não, Sens. Que, Xerxes. que ser. Que sens. Xers. Que ses. Que ser. Que ser. Que sens. Rodê. Que ser. Que sens. A ficou menos está. Stena. Is. Straton. Exxon. Não, Megis. Econ. Econ. Não Econ. Exxon, não. Econ. Econ. Não, não é Econ, não. É Megiston. Econ. Econ. Não, Econ. Con. Econ. Econ. Não, Econ. Econ. Isso. N. Não, Econ. 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 Com N. Econ. Econ. Isso. Isso. Econ. Megiston. Den. De. De. Tetaras. Men. Emepas. Não, Emeras. remeras. 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 Esikatzen. Recircadsden. Resikatzen. Isso. Katzden. Resikatzen. Elpidzen. Gartos. Elpisden. 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 El, El, Elpisde. Elpisde. el, Elpisde. Isso. Gar.
Elpis de Gartus, Helenas, Isso. Helenas. Helenas, Apofeidistai, Não, apopeuxastai. Não. Ou é feu ou é peu. Apopeuxastai. Ou melhor, apopeuxestai. Apopeuxastai. Xestai. Apopeuxestai. Isso. Idontas to. Pletos tom. Iratum. Stratum. Isso. T. D. Pepiter. Remera. Pempite remera. Oigar. Helenes. Et. Aqui. Entoi. Aqui, netoi. Enon. Aqui, nentoi. Remenon. Emenon. Emenon. Tom. Straton. Ekeleusen. 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 Entus. Eutis. Prosbalen. Roi de Helenes. Andreiotata. Macomenoi tus. Macomenoi tus. Bárbaros. Remuno. Bárbaro. Barbaros. Tô comendo. Barbaros. Reminum. Não, Eminon. Eminon, melhor dizendo. Eminon. Telos de Basileus. Basileus. Telos de Basileus. Tus. Persas. Epeipenfen. Epepempsen. Melhor dizendo, Epepempsen. Epepempsen. Acho que aqui é Rus. Ratatus. Atanatus. Ecalei. Andreiostatus. Ontas tom. Strationton. Elpidisdon. Tutus. Melhor dizendo, cadê? Tutus, Padios. Radios. Nikensen. Tus. Relaunas.
Relaunas. Helenas. Helenas. Helena. Epeidecaiotoi. Rutoi. Epeidecai ruto. Rutoi. Cinebalon. 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 Oiden. Uden. 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 Ameinon. Amenon. Epraton. Re. Não, Oi. é Com os dois pontos Epraton. Oi. Aloi. aloi. Roialon, né? Aloi. Entoi. Stenóis. Macomenoi. Ru. Dunamenoi. Tu. To. Otoi. To. Pleitei. Crestai. Isso. Crestai. Rodebasileus tem. Basileus. Rodebasileus tem. Maxen. Machen. Teomenos. Tris. Anedramen. Rus. Legoiosin. Ectu. Aronon. Trono. Phobon. Trono. Tronoi. Phobômenos. Trono. Phobômenos. Trono. Ah, tá. Sim. Trono. Phobômenos. Uperto. Stratu. Isso. Aí, aqui, vamos voltar lá para o começo do parágrafo. Melhor dizendo. Aqui, deixa eu ver aqui. Tá travando um pouco aqui. Rodexerxes aficômenos estastená straton econ megistonde. O Xerxes chegando até os estreitos, nos estreitos, e tendo um exército enorme, de fato, tétaras men remeras recicasden. Ele ficou quieto 4 dias, tétaras remeras. Elpis de gar tus Helenas apofeuxestai. Esperava, né? Ele esperava que os gregos, os helenos, fugirem, né? Idontas pletos, vendo, né? Tendo visto a multidão, o número, tu stratu, tei pemptei remera, ou melhor, do exército, né? Topletos, tu stratu, a multidão do exército, o número do exército. Tei de pemptei remerai. E no quinto dia, roigar Helenes et akinetoi emenon. Pois os gregos ainda permaneciam imóveis. Akinetoi. Ton straton ekeleusen eutis prosbalem. Ele mandou, né, ekeleusen ton straton, o exército, né, prosbalem, né, atacar Eutis diretamente, imediatamente.
Hoi de Helenes, Andreiotata, Macomenoi e os helenos lutando assim, muito, assim, de maneira muito valente, né? De uma maneira valentissimamente, né? Dos bárbaros Eminon, eles repeliam, né, os bárbaros, né? Telos de Robacileus, dos persas, Epempsen, Rus, Atanatos e Calei. No final, o rei, né, ele enviou Epempsen dos persas, os persas, Rus, os quais, né, aqueles que Ecale, ele chamava, né, de Atanatos, imortais. Andreiotatus ontas ton stratioton, os mais valentes, né, sendo os mais valentes dentre os soldados, dos soldados. Eupides don tutus ge raidios niquessem tus Helenas, esperando que estes, né, niquessem, esperando estes vencerem, né, raidios, né, ge raidios, né, estes mesmos, né, estes pelo menos, né, facilmente vencerem dos Helenas, os gregos, os helenos. Epeide kai hutoi cinebalon, quando né, estes também atacaram cinebalon, eles também se juntaram, melhor dizendo, eles também atacaram junto, né, juntaram-se, né, ao ataque. Uden ameinon epraton roi aloi. Nada fizer nada assim, ficou assim, nada melhor fizeram do que os outros. Amém, nona, aqui é melhor, né? O D, né, nada, né? A nada melhor é Praton. Fizeram, né? É roi aloi, que os outros. Entois estenois, macomenoi, cai udinamenoi, toi pletei, crestai. Nos estreitos lutando, e não tendo lutado nos estreitos, né? E não podiam, né? O dinamenoi, e não podendo, melhor dizendo, não podendo, toipletei crestai, não podendo usar os números, não podendo se aproveitar da multidão, dos números, né? Eles tinham um grande número de soldados, mas estavam num campo de batalha estreito que não permitia eles se aproveitarem, né, dos números, né? Porque os hoplitas, eu não sei se você já viu o filme ou já viu alguma representação, eles lutavam, né, numa linha, né, que apesar de ter um número menor, eles conseguiam se defender das flechas porque usavam escudos e lanças, e aí eles conseguiam no estreito entre as montanhas lutar contra um número de guerreiros maior. Tá dando para entender? Sim, sim. Eu estudei essa história no curso, os Foi? hoplitas. Uhum. É, Pois é. Aí aqui o Rode Basileus ten Machen Theomenos Tris Anedramen. O rei, né, observando, né, Theomenos ten Machen, a batalha, né, Tris
3 vezes anedramen. Anedramen seria algo como se levantou, né? Ele andou, correu para cima, né? Uma coisa assim, né? Ele se levantou 3 vezes do trono, né? Se levantou 3 vezes do trono. Do trono, lá depois. Ros legosim, como dizem, né? Então aqui as pessoas falam, né, que teve esse boato, né? Ros legosim, como dizem, né? Foi o boato, né? Foi dito, né? Como dizem, Ros legosim. Ele se levantou tris anedramen, né? Se levantou 3 vezes do trono. Fobúmenos, temendo, né? Hipertu stratu, temendo, né? Pelo exército, né? Temendo pelo exército, né? Tendo medo pela o exército, né? Aí aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver alguma coisa de gramática ainda hoje. Aí aqui dá não, que ele não só se levantou, mas que ele, tipo, ele, se talvez assim, ele ficou de pé, né? Se levantou, deu um salto, né? Se levantou de um salto, né? Deixa eu ver aqui. Sobressaltado, né? Aí aqui alguns os nomes próprios em inglês que são derivados de nomes do grego, né? Filipe, né? Seria o amigo dos cavalos, né? Jorge, né? Vem de Georgos, né? Seria o cultivador da terra, né? O que trabalha na terra, né? Teodoro, né? Que seria presente de Deus. Sofia, né? Que é sabedoria. Doroteia, né? Que seria também assim uma espécie de presente da deusa, uma coisa assim, né? E Ofélia, acho que é de ajuda, né? Aí aqui vai falar um pouco sobre a comparação dos adjetivos. Então, os adjetivos têm graus, tem o positivo, o comparativo e o superlativo, né? Então eu digo bonito, mais bonito, o belo, mais belo, belíssimo, né? Valente, mais valente, valentíssimo, né? No grego você usa esses sufixos teros, tera, teron para fazer o comparativo e tatus, tate, taton para fazer o superlativo, né? Acrescentando ao radical do positivo. Então, Andreios significa Andreios, Andreia, Andreion significa valente. Andreóteros, Andreótera e Andreóteron, né, mais valente. Andreótatos, Andreótate, Andreótaton significa valentíssimo, né? Valentíssima, né? Calepos, calepé, calepon significa difícil, duro, né? Calepóteros, calepótera, calepóteron significa mais difícil. Calepótatos, calepótate, calepótaton significa, né, difícil, dificílimo, né? Dificílima, né? Aí ele faz uma observação aqui sobre que aqui vai ter a troca de ômicron para ômega aqui no óteros. Aí, continuando aqui, ele vai dar alguns exemplos agora de adjetivos que só tem duas formas, né? Com adjetivos que usam, né, terminações da terceira declinação, como aletes, aletes. Então aqui aletes é o feminino e o masculino, e o aletes é o neutro, é o verdadeiro. Então o radical vai com y sigma no final, né? E aí você o comparativo vai ser aletesteros, aletestera, aletesteron. Seria mais verdadeiro.
e aletestatos, aletestate, aletestaton. Seria verdadeiríssimo, né? Uma coisa assim, né? O mais verdadeiro. O on é no neutro, né? A terminação no on. Sim, sim, sim. No neutro, Mas tá. só para você perceber que aqui, quando ele está no positivo, ele só tem duas formas. Mas quando ele vai para o comparativo e o superlativo, ele tem três formas. Interessante. Esse aqui no positivo, né? Esse S aqui, né? Seria o masculino ou o feminino. E esse aqui seria o neutro. Continuando aqui, aí outros exemplos que ele vai dar ele vai dar com sofron, sofron. Também aqui só tem duas formas. É o prudente, autocontrolado, né, de mente sã. Esse sofron com ômega aqui é o masculino e o feminino. E esse com ômicron é o neutro. Então, ele só tem duas formas no positivo, mas vai ter três formas no comparativo e no superlativo, né? Então, sofronesteros, sofronestera, sofronesteron, isso vai ser o mais prudente, né? O mais autocontrolado, né? Sofronestatos, sofronestate, sofronestate, não, sofronestaton seria o prudentíssimo, né? O mais controlado, autocontrolado, né? O de mais mente sã, né? Aí aqui ele vai ter nessa terminação que tem aparece um sigma, né? Um sigma, melhor, um epsilon e um sigma, né? Acrescentado. Aí ele vai dizer que existe também que é construído por analogia com a aletesteros, aletestatos. Essa do sofron. Aí aqui, continuando aqui, aí ele vai dar alguns irregulares que tem a terminação em ion e on para o masculino e feminino, e ion para o neutro, né? E o tos, iste, stone para o superlativo. Eles têm as mesmas declinações de assim de casos assim como esse adjetivo que segue as terminações da terceira declinação, né? Aí é que como agatos. Agatos é bom, nobre, né? Ameinon, né? Seria o melhor, né? Ameinon, né? Seria então ele fica com uma masculina e feminina e uma neutra, né? Então ameinon é masculino e feminino, e ameinon seria o neutro. Aí o superlativo, que seria o melhor, né? Aristos, Ariste, Ariston, fica com três formas. Cacos, né? Seria o mal, né? Ou a má, né? Cacos, caque, cacon, fica caquion, caquion, né? Caquion seria para masculino e feminino, seria o pior. Caquion, né? Também seria pior coisa, né? Caxtos seria a pior, né? O pior, melhor dizendo, né? Caxter seria a pior, Caxton seria a pior coisa. Aí ele dá aqui o Kalos, né? Que é o belo, Kalos, Kalé, Kalon. Aí vai ter o Kalion, Kalion, né? Então isso aqui seria para o masculino e feminino, Kalion, e Kalion seria para o neutro. E o superlativo seria Kalistos, Kaliste, Kaliston, né? Seria belíssimo, né? O mais belo. Megas, que seria o grande, largo, né? Alto. Megas, megale, mega seria o positivo, né? O comparativo seria Maidstone com ômega e com ômicron, Maidstone. Se Maidstone seria o masculino e feminino, e Maidstone seria o neutro. E o superlativo seria Megiston, né? Para o maior, né? Ou enorme, grandíssimo, uma coisa assim, né? Megiston seria isso, enorme, grandíssimo, né?
Oligon seria pouco, pequeno, né? Aí seria elaton seria o menor, ou número menor em tamanho, menor em número, né? Aí oligiston seria o menor, né? O menor em número, né? Os menores, né? No plural daria essa ideia de os menores em número, né? Aqueles que têm estão em menor número, né? Mais poucos, a gente poderia dizer, né? Aí polé, seria muito, muitos, né? Muito, no sentido de também um pouco de número, né? Pleion. Tem uma certa variedade aqui, né? O Pleion, esse primeiro que tem a barra, é o masculino e o feminino, né? Tem essa variação. E o Pleion é o neutro, né? Essa variação. É o superlativo, isso no comparativo. No superlativo você teria pleiston, né? Seria o maior, né? O muitíssimo, né? Muitíssimo, né? O número, né? Muitíssimo número, muitíssimo alguma coisa, né? Muitíssimos homens, muitíssimas mulheres, né? Enormes, mais assim, mais de quantidade. Aí ele pede para você fazer a conjugação de a melhor mulher, né? Reameinon Guiné e to Amenon Teknon, seria o melhor filho, né? A melhor criança. Aí ele vai falar sobre o comparativo, o grau comparativo dos advérbios. Que você tem assim kalos para formar um advérbio, né? E aí você, Andreios, seria corajosamente. Então você poderia dizer mais corajosamentissimamente, né? Bravissimamente, né? Então, Andreioteron seria mais bravamente, e Andreótata seria valentissimamente, ou corajosamentissimamente, né? Aí, aletós seria verdadeiramente, aletesteron seria mais verdadeiramente, e aletestata seria verdadeirissimamente, né? Uma coisa assim, né? Isso como advérbios de modo, né? Aí o irregular aqui é eu, né? Que seria o bom, né? O bem, né? Seria correspondente a gatos, e o amenon funcionaria, né? Para poder fazer o melhor, né? O arista também significaria para o excelentemente, né? Seria melhor, não existe melhormente, né? Mas poderia ser excelentemente, uma coisa assim. Cacós, né? Seria, como é que se diria? Ruim, é, de modo ruim, né? Caquion, né? De modo pior. Caquista, de modo terrível, né? Da pior forma possível, né? Aí, pollu, né? Seria muitíssimamente. Pleion seria o mais, né? Quando você quer fazer, né? O comparativo, né? Pleista seria o mais, né? Da maior forma, né? Aí mala também dá essa ideia de muito, né? Malon, né? Mais do que alguma coisa, né? Ou muito de alguma coisa. Malista, né? Especialmente, da ideia de certeza, né? Muitíssimo, com certeza. Dá uma ideia de afirmação. Existe a expressão malon que seria assim, mais do que, né? Então eu digo assim, Ropapus ebuleto entoiastei menei malon oikade epanelten. O avô, ele desejava ficar na cidade mais do que retornar para casa. Tá dando para compreender a frase? Sim, Malon. Malon a expressão seria mais do que retornar para casa, né?
Malon é mais do que retornar para casa. Aí aqui o uso de comparativos e superlativos. Mes dona straton eiken Roxerxes pantes hoi Helenes. Xerxes tinha, né, um maior exército do que todos os gregos, que todos os helenos, né? Então, Mesdona seria o maior, né? E lá na frente tem o que seria o do que, ou que. Aí, Pantes hoi Helenes, todos os helenos. Tá dando para entender? Sim, sim. Straton é exército, Eiken é tinha, Roxerxes é o sujeito, Xerxes, né? Mesdona é o maior, né? Maior, né? O maior exército, né? Do que todos os gregos. Então aqui ele está dizendo que a conjunção né? É usado no sentido do que, né? O que é usado, né? Nessa construção, né? Né, e normalmente o que acontece é que as coisas comparadas ficam no mesmo caso, né? Aqui no caso aqui seria é, mas assim, fica implícito na verdade, porque quem tinha o exército, né, eram os Xerxes e todos os gregos, né, que está no nominativo, né, mas o maior exército, né, não tem assim outra maior exército, não diz assim, né, de novo, exército. Aqui qual é o exemplo que ele vai dar? Roneanias ton Philippon agrióteros etipsen eton alon neanian. Então, o jovem, né, ele era mais selvagem, né, não é mais ferozmente feriu o Felipe que o outro jovem. Que o outro jovem. Entendi. Então aqui, né, a comparação é entre o Felipe e o outro jovem, né? Porque se você voltar lá o capítulo lá da desgraça, né, que o Felipe fica cego, ele foi parar uma briga porque estavam batendo num jovem, né? E aí ele acaba levando, né, um soco, né, uma coisa assim, que ele fica cego. Então ele Fica acabou cego. apanhando mais ferozmente do que o outro jovem que estava apanhando primeiramente. Então aqui Ton Philippon está no acusativo e Ton Alon Neanian também está no acusativo. Ele está querendo dizer isso, ó, as coisas comparadas estão no acusativo. Tá prestando atenção? Ton Philippon, Ton Sim, Alon tô. Neanian. Sim. Isso. Aí, continuando aqui, se ele dá mais algum exemplo aqui. Aí aqui ele vai dar, às vezes você não precisa usar essa conjunção mas quando você não usa a conjunção você usa o caso genitivo. Aí chama-se de genitivo de comparação. Então, Roaner, Mesdon, este, tu pai dos. O homem era maior do que o garoto. Aí, tu pai dos tá no genitivo, para poder dizer do que o garoto. Tá dando para compreender? Sim. Então, no lugar de fica no genitivo. Se fosse com o pai dos ficaria pais, né? Ficaria roupais, porque roané estaria no nominativo. Se fosse com seria roupais, meiston, esti,
roupais. Mas como aqui é sem o é, tupai dos, ficou no genitivo. Aí aqui, roiatanatoi uden amenon e praton ton alon. Aí aqui também foi com genitivo, né? Os imortais nada fizeram, né, melhor do que os outros. Ton alon, né? Os outros soldados, né? Ton alon. Se fosse com seria roi aloi, né? Que os outros, né? Porque roiatanatoi está no nominativo. Aí ele fala aqui uns exemplos com o superlativo. Ho Leonides Pantonton Strationton Aristos en. O Leônidas, ele era, né, o melhor, né, Aristos, do que todos os soldados, né, Pantonton Strationton, né. Então, Pantonton Strationton, né, seria nessa do que todos os soldados, né. Pantonton Strationton, né. Tá tudo no genitivo, né? Todos os soldados. Pantonton Stratioton. Aí aqui ele diz que às vezes a gente chama isso de partitivo, genitivo partitivo. Porque você dá para traduzir assim, dentre os soldados. Então, o Leônidas era o melhor dentre os soldados, para querer dizer que uma parte do grupo todo ele se destacava como uma parte. Vocês estão entendendo? Ele fazia parte desse grupo. Ele não era uma pessoa de fora que era melhor que esse grupo. Deu para entender por que é partitivo? O Demi? Pode repetir de novo, professor? Assim, ó, Leonidas Pantonton Strationton Aristos en. O Leônidas era o melhor de todos os soldados. Dentre todos os soldados. Porque o que acontece é que o Leônidas ele não era melhor do que todos os soldados. Não era que ele não fizesse parte do grupo dos soldados. Ele fazia parte do grupo dos soldados. Entende? Ele sai de dentro, ele faz parte daquele grupo. Então eu posso dizer, dentre todos os soldados, ele era o melhor. Entendi. Então a gente diz que ele era uma parte daquele grupo. Então por isso a gente chama de genitivo partitivo. Para você não pensar que ele está comparando como se ele não fizesse parte daquele grupo. É uma questão, às vezes, só de lógica. Não sei se é importante de verdade. Mas às vezes muda um pouco a nossa tradução. Você, em vez de assim, você põe assim, dentre, né? Às vezes você diz assim, dentre, no lugar de do, né? Do que, você dentre os soldados, ou do que os soldados, às vezes você troca, né? Do que para dentre os, quando é um grupo. Aí aqui comparações fortalecidas, né? Um adjetivo no caso dativo pode ser usado para enfatizar, né? Fortalecer, né? Uma comparação. Então aqui, poloi, mesdona, straton, eiken, roxerxes, epantes, roi, helenes. Ou macroi, mesdona, straton, eiken, roxerxes, epantes, roi, helenes. Então Xerxes tinha como se fosse assim, um exército muito maior do que todos os helenos, todos os gregos. Então aqui poloi e macroi dá uma ideia de como se fosse um muito, muito. Tá dando para entender? Mesdona já é maior.
Mas aqui um poló e um macrói, que estão no dativo, eles são usados para dizer assim, muito de Entendi. longe. Você está compreendendo? De longe maior, Sim. muito maior, largamente maior. Deu para entender? Ok, professor. Ok. Sim, só a questão aqui é que ele vai aparecer no dativo, né? Aí esse é chamado de dativo de grau de diferença. Literalmente maior por muito, maior, né, por de longe. Um advérbio também pode ser usado, né, como poli. Então, Roleonides pantonton stratioton polia aristos en. Então, o Leônidas o, ele era muito melhor do que todos os soldados, né? Ele era o melhor de longe, né? O melhor por muito dentre todos os soldados, né? O melhor por muito, o melhor de longe, né? Entre todos os soldados. Aí aqui ele vai falar dos superlativos com Ross, que dá essa ideia de o mais possível, né? Então, Ross taxista é o mais rápido possível. Ross andreótata é o mais valentemente possível. Roy plestoi, né? É a maior quantidade possível, né? Roy pleistos, Ross pleistoi. As many as possible. Quanto maior o número, quanto maior possível, né? Aí aqui tem dá alguns sentidos especiais de comparativos e superlativos, né? Às vezes os comparativos são usados quando nenhuma comparação está sendo feita explicitamente, né? O comparativo ele suaviza, né, a afirmação, né? Então aqui está dizendo aqui, Roi Bárbaroi, Andreoteroi Eisin. Então, assim, é como se diz assim, os bárbaros são é, um tanto valentes, né? São muito valentes. Você está compreendendo? Não Sim, tem, não sim, diz com quem, mais do que quem eles são, né? Eles são um tanto sim. valentes, né? Não dá para dizer mais do que, porque não tem aqui, né? Não dá para traduzir por mais do que, porque do que quem, porque não tem, né, na frase. Então a gente diz assim, eles são um tanto valentes, né? Então não é bem assim uma comparação, né? Porque ele não é um superlativo absoluto. Na verdade, é um comparativo seria um comparativo absoluto, só que você está dando para entender? Assim, eles são um tanto corajosos, né? São assim são bastante corajosos. A gente diria assim, né? Bastante corajosos. Deu para entender? Entendi, professor. Bastante valentes. Aí aqui algumas vezes superlativos são usados para indicar uma grande quantidade, né? Um grau de grande um grau muito alto, né? De uma qualidade quando nenhuma comparação explícita está sendo feita. Isso aqui a gente tem em português. A gente chama, eu quero dizer nas classificações gramaticais, a gente chama de superlativo absoluto, né? Então, Royatanatoi, Andreotatoi, sim. Os imortais são valentíssimos, são corajosos. Não existe corajosíssimos, né? Mas muitíssimo corajosos, né? Hum, Valentíssimos. A gente não está fazendo uma comparação com ninguém, só isso, né? É um superlativo absoluto. Royatanatoi,
Andreota Toei, sim, eles são valentíssimos. Os imortais são valentíssimos. Aí tinha uns exercícios aqui de tradução. Depois aqui, diversão. Aí tinha o texto que falava do ascensão de Atenas, né, como um império, porque Atenas vai quase ter praticamente ter um pequeno império, né, em relação às cidades gregas. Deixa eu ver se eu não lembro se tem um outro texto, mas acho que não. Acho que termina o capítulo aqui com esse texto cultural, aqui falando de como a Atenas vai chegar ao poder, né, sobre as outras cidades. Aqui é outra cena do filme 300 de Esparta, né? Aqui acho que Leônidas lutando contra os imortais. Esses aqui são os Athanatoi. Na verdade, aqui diz que já é do outro filme. Já não seria o Leônidas, mas é uma cena da continuação do 300, né? A Ascensão do Império. E aqui é uma representação, né, de um. Ah, sim, tem um navio de guerra aqui, né, na parte de baixo. Ah, pronto, achei aqui um trechinho aqui de grego clássico, né, do Arquíloco, né? Fala aqui que esse é um epigrama, né? Que conta, né? Conta sobre a batalha, né? Contra uma tribo trácia, né? Os Saios, que é. Aí ele fala que. Ele tá falando. Não sei se ele fala aqui sobre um momento de covardia dele, que ele joga fora o escudo dele e foge. Mas acho que é. Ele fala um pouco aqui sobre um momento que ele foge. Então aqui Aspide, né, seria de Aspis, né, seria o escudo. H, a Galetai seria se junta, né, é, ou aproveita, né. Aí Paratamnoi, né, seria junto de um arbusto. Entos, né, seria arma, uma arma. Amómetos seria sem culpa, excelente. Aí Caliton seria Calipon seria de uma variante de Catelipon, seria tipo abandonou, né? Alton seria Emalton, seria uma variante de Emalton, né? Eu mesmo, né? Exe salsa seria variante de excesso, do verbo exoido, seria eu me salvei, né? Seria eu salvei alguém, né? Mantive alguém a salvo, né? Timoi melei aspis ekeinei, né? Seria alguma coisa, né? Que me importa aquele escudo, né? Para que é, o que para que vai me servir aquele escudo, né? Uma coisa assim, né? Aí Ereto, né? Deixa pra lá, né? Ereto, deixa ir, né? A Exaltis seria uma variante de Altis, né? Que seria novamente. Que Tessomai, né? Seria eu vou conseguir, né? Vou conseguir. Aí Allen, né? Fica subentendido um outro, né? Kakio, né? Seria pior, né? Aí então seria que assim. É, um saio, né? Um certo saio.
aproveitou do né, vai se aproveitar, né, do meu escudo, né, que estava, né, junto de um arbusto, né, uma arma excelente. É, abandonei não querendo. Ah, não estou lendo, né? Aspidmen saion tis agaletai re paratamino, né? Seria, né, meu escudo, né? Os saios vão, um dos saios, né? Vai se aproveitar, né? É, já que, né? Eu que estava, né? Junto de um arbusto, né? Uma arma excelente. Abandonei, né? Não, aqui junto de um arbusto, uma arma excelente. Abandonei, na melhor dizendo, entos amometon calipon uketelon auton excessaosa timoi melei aspis ekeine ereto exaltis que tessomai o caquio. Então vou aqui. Então ele abandonou, né? Junto a um arbusto, né? Uma arma excelente, abandonei, não querendo, né? É, aí ele diz, né? Salvar-me, né? Para salvar-me, né? É, que me importa, né? Aquele escudo, né? Deixa aí, né? Arrumarei de novo, né? Um não pior, né? Um outro não pior. Deu para compreender? Ainda tá aí, Udemir? Tô aqui, tô. Deu para compreender alguma coisa da minha leitura? Deu. É, Isso é uma história, esse Arquílocos. isso. Ele tá contando como ele perdeu um escudo. Hum, Durante uma batalha, ele perdeu um escudo. E aí ele tá reclamando, né? Mas que ele salvou a vida, né? Ele se manteve seguro, né? Auton de excessalsa, né? Excessalsa, né? Eu me mantive seguro, né? Eu me salvei, né? Que aí Timoi e Melei aspis e Keine. Que me importa, né? Aquele escudo, né? Não vai servir para mim, né? Aí Ereto, deixa para lá. Exaltis, né? De novo, né? Tessomai, eu conseguirei, né? Um outro, né? Fica implícito. O caquio, né? Não pior, não pior. Então eu vou conseguir um melhor, depois eu consigo um melhor. Ele está dizendo, né? Então ele. importante que salvou a vida. Isso, exatamente. Mas depois o Aristófanes vai parodiar isso aqui e tudo mais. Vai ter todas umas brincadeiras com essa história do escudo. Isso aqui não fica assim, todo mundo vai, isso aqui vai dar toda uma intertextualidade, falando sobre escudos e tudo mais. E você abandonar o escudo é covardia, porque o Oplita não pode, tá entendendo? Abandonar o escudo. Ele precisa ele precisa estar com o escudo, né? Sempre para poder manter a linha, né? Mas Sim, se ele não tem o escudo, ele não pode não manter a linha, né? O outro tem que manter a linha no lugar dele, né? Ele bateu em retaguarda, bateu retirada, né? Mesmo, porque sem escudo, aí deixa eu ver se tem aqui no Novo Testamento, ou é mais do. Tem. O bom samaritano, é o final. Lucas 10, 25 ao 29. Não, na verdade é o começo. A conclusão vai ser depois. Aí. Aqui tinha tinha aqui
Vocabulário, não é nada muito difícil, não. Deixa eu ver aqui. O que ele está dizendo aqui? Certo. Kaidu nomikos aneste εκπειράσδον αυτόν λέγον διδάσκαλε τι ποιέσας σδοέν aionion cleronomesso. Então, e eis que, e veja, né? E eis que, né? Um legista, né? Um conhecedor da lei, né? Nomicos, né? Um professor da lei, né? Anestes levantou, né? Ekpeirasdon auton, né? Testando, né? Testando ele, dizendo, né? Didáscala, professor, mestre, né? Tipo essas, né? Tipo essas, o que fazendo, né? Herdarei, né? A cleronomesso, né? Herdarei, né? Como herdasse, né? Uma fazenda, né? A vida eterna, né? A vida para sempre, né? Sdoen aionion, a vida eterna. Rodeei pen prosalton. E ele, né, disse para ele, né? E ele disse para ele o respondeu, disse para ele, né? Entoi nomoi ti gegraptai pós anagnoskeis. Na lei, o que está escrito? Como você lê, né? Rode apocriteis eipen. E ele respondendo disse: Agapeseis Kyrion ton theon su ex holes cardia su kai en holei tei psiquei su kai en holei tei skii su kai en holei tei dianoiai su kai ton plesion su roselton. Então ele disse, né? Amarás Senhor, né? Amarás Senhor, né? Que aqui é como se fosse o nome de Deus, né? Adonai. Kyrion ton theon, né? Senhor, o Deus, né? Teu Deus. O Senhor, a gente nome disso Senhor teu Deus, né? Amarás Senhor teu Deus de todo o coração, roles cardias, de todo o teu coração, roles cardia su, rolei te psiquei su, em toda a tua alma, rolei te ski su, em toda, né, a tua força, né, a tua força, tua capacidade, rolei te dianoia su, toda, né, a tua mente, né, dianoia, Kaiton plesion su roselton, e o teu próximo, né, plesion su roselton, como a ti mesmo, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como ti mesmo, né, como você mesmo, né, eipende autoi, ortos apecrites, né, ele disse para ele, você respondeu corretamente, tu respondeste corretamente. Tuto poie cais descei. Faça isso, né? Isso faça e viverá. Descei. Viverás, né? Rodetelon de caiosai realton eipen pros yesun. Caitis estin mu plesium. E ele querendo, né, assim, processá-lo, né, assim, levar ele para a justiça, né, de Caiossa e Realton, Eipen proston Yesun, disse para Jesus, Caitis estin mu plesion, e quem é para mim, né, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, né? Ele fez a pergunta.
Aí continua, né? Na continuação, Jesus vai contar a história do bom samaritano. Vai lá na página 289 da terceira edição do Atenásia. Então, na próxima aula, a gente vai ficar com a parte beta, né, do capítulo 14. Aqui. A gente vai começar aqui. Então, a gente vai ficar por hoje aqui. Obrigado por você ter aparecido aí, Udemir. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, professor. Eu Tchau. peço desculpas, mas eu que agradeço, tá? Boa noite, tudo de bom. Tudo de bom para você.